Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Alagoas em Pauta. A partir dessa semana, você poderá acompanhar uma série sobre Previdência que preparamos especialmente para você. O primeiro entrevistado dessa série é Carlos Trindade Neto, procurador do Estado e presidente da LPREV, a Fundação de Previdência Complementar do Estado de Alagoas, que vai nos contar e esclarecer o que é a Previdência Complementar, quem pode aderir, quais são os benefícios, convênios, enfim, todos os detalhes para que você, servidor público estadual, possa entender como funciona e decidir se vale a pena aderir. Não saia daí, a gente já volta. Em junho de 2017, foi criada a Lei Complementar número 44, que instituiu o regime de previdência complementar para todos os servidores efetivos de Alagoas. A previdência complementar possibilita ao servidor estadual acumular reservas para que possa desfrutar no futuro de uma complementação na sua aposentadoria e assegurar pensão aos dependentes. Numa entrevista exclusiva ao Alagoas em Pauta, Carlos Trindade Neto, que é o presidente da LPREV, Fundação de Previdência Complementar do Estado, explica como o servidor pode contribuir para formar uma poupança a ser utilizada no futuro para pagamento do seu benefício num sistema conhecido como regime de capitalização. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um Alagoas em Pauta e a partir de hoje nós teremos um especial sobre Previdência. E quem abre esse especial é ninguém menos do que o Carlos Trindade Neto, que é o presidente do ALPREV, a Previdência Complementar de Alagoas. Você sabe o que é Previdência Complementar? Vai descobrir agora com o Neto. Neto, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigado, Neto, pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Se precisarem, só chamar. Obrigada. Neto, a Lei Complementar Estadual número 44, de junho de 2017, autorizou a criação da Fundação de Previdência Complementar de Alagoas, da qual o senhor é presidente, para gerir o regime de previdência complementar dos servidores públicos, estaduais, no caso, né? Já está em funcionamento o regime complementar? Vocês já tiveram a autorização da Previc? Na verdade, a entidade ela já está autorizada a funcionar, mas o plano de benefícios ele ainda não foi autorizado. Nós estamos com o plano de benefício pronto para ser submetido a um parecer atuarial e, em seguida, ser levado à Previc para a autorização. Mas a entidade ela já está autorizada pela Previc, ela já está cadastrada nos sistemas da Previc, os conselhos já estão funcionando, mas existe um trâmite burocrático ainda para que o plano entre em funcionamento. Somente quando o plano entrar em funcionamento é que a gente vai poder dizer que o regime complementar ele já está implantado no Estado. Então, ele ainda não foi implementado, está em processo porque o plano de benefícios precisa ser aprovado pela Previc, não é isso? Exato. O plano de benefícios ele tem uma prévia aprovação no Conselho Deliberativo da entidade e depois disso ele tem algumas burocracias que são necessárias, que é o parecer atuarial, uma nota técnica atuarial, eles precisam ter um autuário responsável e com essas burocracias vencidas a gente consegue submeter ele à aprovação da Previc. A Previc ela é a autarquia federal que supervisiona esse setor. Esse setor hoje é um setor altamente regulado, supervisionado. Ele tem uma série de normas de governança corporativas que a entidade ela não pode começar a funcionar de qualquer forma. Lógico. Porque os servidores eles fazem o recolhimento e tem que ser uma entidade muito séria para poder gerir esse fundo, né? Senão você acaba tendo grandes problemas, né, com isso. Isso. Hoje a gente tem bastante normas de transparência e de governança corporativa, tanto da parte de gestão quanto na própria parte dos investimentos da entidade. Todo o setor é altamente regulado, a gente faz parte do sistema financeiro, então a gente segue as normas da CVM na parte de investimento, segue as normas da Previc na parte de gestão também de investimento, a parte de cadastro, controle. A entidade ela é totalmente, tem que ser totalmente transparente, ela é totalmente auditada, a gente tem a obrigação corriqueiras de estar mandando informações para a Previc e deixando essas informações públicas para os participantes. Perfeito. Recentemente, vocês fizeram uma consulta pública sobre o plano de benefícios desse regime complementar.
Como é que foi o retorno dos servidores? Na verdade, não teve ainda nenhuma sugestão de alteração. Parece que as pessoas gostaram da proposta que foi apresentada, além da consulta pública formal feita com publicação da edital no diário, e ela ainda está hospedada no site da CEPLAG. Nós fizemos algumas apresentações para algumas associações, foram disparadas em alguns grupos de servidores, de sindicatos, de associações, e a receptividade foi boa. A proposta, ela segue os planos de previdência complementar dos estados mais recentes que foram aprovados. A gente adaptou para a realidade de Alagoas e ele deixa o servidor bastante flexível para tomar qualquer decisão dele em relação ao seu futuro previdenciário. Ele vai ter muita liberdade em decidir o que fazer em relação à sua reserva acumulada quando ele chegar no período dele de aposentar. Então, quem quiser ter acesso à consulta pública é só entrar no site da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento do Estado, que a consulta pública vai estar lá disponível, não é isso? O plano de benefício está lá hospedado, a consulta pública está hospedado no site da CEPLAG porque ele é destinado para os servidores ativos do Estado, né? O Estado, ele é o patrocinador principal, mas todos os poderes podem ser, mediante convênio, patrocinadores também. Mediante convênio, né? Isso. Maravilha. Agora, dúvidas com relação ao regime. Os servidores do regime antigo podem migrar para a Previdência Complementar? Podem migrar. É facultativo, é uma decisão do servidor. Cabe a ele avaliar se para ele é melhor ou não ficar no atual regime, e caso ele entenda por migrar, ele tem um prazo de 1 ano para tomar essa decisão, pela mudança de regime. É para migração, né? Para migração, exatamente. Eles têm 1 ano para tomar essa decisão. Então não precisa ser uma decisão assodada, não precisa ser uma decisão às pressas. Ele vai ter tempo para analisar, ele vai ter tempo para fazer conta. É importante que cada um faça a sua conta, se estude. Cada caso é um caso, né? Exatamente, cada caso é um caso. Não significa que a decisão de migrar ela vai ser vantajosa para todos os servidores, né? Existem várias variáveis que interferem nessa decisão. O fato de o servidor ser casado com o servidor, se o servidor tem filho, se não tem, né? Isso tudo interfere. O tempo que o servidor falta para se aposentar, o tempo que ele já contribuiu, né? A idade mínima, se ele está em regime de transição, de alguma regra de transição de regime previdenciário. Tem gente que tem direito à paridade, tem gente que não tem direito à paridade, né? Depende de quando ele entrou no Estado, se entrou antes de 2003, depois de 2003. Então tem uma série de fatores que vão interferir nessa decisão. E, na verdade, é isso que vai acabar dizendo para aquele servidor se é vantajoso ou não para ele migrar. Maravilha. Quais são os próximos passos para a implementação do plano? A gente está iniciando o processo da contratação do atuário, agora já está bem adiantado. Com a nota técnica atuarial, a gente deve estar submetendo esse plano à Previc até o final do mês de março. A gente acredita que em abril esse plano já está autorizado. Quando o plano estiver autorizado pela Previc, aí existe uma implicação técnica, jurídica. Todos os servidores que entrarem no Estado, a partir da aprovação do plano, eles já vão estar limitados ao teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é R$ 6.101,02, aproximadamente. Então, o que é que acontece? Então, as aposentadorias, elas vão passar a ser limitadas a esse teto, né? E o que passar desse teto, as pessoas podem contribuir para a Previdência Complementar. A vantagem é que também a contribuição previdenciária, ela vai travar nesse valor. A porcentagem é de 8,5%, né? Ela está aumentando para o Estado agora de 11% para 14%. Os servidores, a partir do mês que vem, no mês de abril, eles já vão contribuir com 14%. O Estado definiu uma alíquota única, sem progressividade para todas as faixas salariais. Entendi. Qual é o impacto da Previdência Complementar na vida dos servidores? Quais são as vantagens de aderir à Previdência Complementar?
A Previdência Complementar, assim, muitos servidores eles já têm alguma forma de planejamento previdenciário. Alguns têm uma Previdência Complementar aberta, feita em seguradora, feita em bancos. Na verdade, ela é uma cobertura adicional. A partir do momento que o servidor ele migrar para a Previdência Complementar, ele vai ter o regime previdenciário dele, a remuneração previdenciária, ele vai ter como referência o regime geral da Previdência Social, né, no caso hoje em R$6.100 aproximadamente, e o que passar disso, ele vai para a Previdência Complementar. A Previdência Complementar ela é um regime de capitalização patrocinado. Vai significar que o que o servidor colocar, o Estado vai colocar 100% igual. Isso é limitado a 8,5% do salário de participação. Vamos supor, se o servidor colocar R$500 na Previdência Complementar, o Estado coloca mais R$500. Então, esse é o que chama patrocínio. Então, vai para a conta dele esse valor do patrocínio com o valor que ele contribuiu e é descontado uma pequena taxa de carregamento, que é o valor que é para manter o funcionamento da fundação e as obrigações sociais que a fundação tem com os órgãos reguladores e as despesas ordinárias. Mas é um valor baixo a administração. Na verdade, o servidor, ele recebe esse patrocínio, ele é muito vantajoso, né? Que é 100% de patrocínio. Outra vantagem da Previdência Complementar é a liberdade que o servidor tem para fazer o seu planejamento previdenciário. Ele que passa a tomar as decisões de como ele vai usar a reserva dele no futuro, como ele vai receber, qual é o prazo que ele quer receber, qual é a regra que ele quer receber. É importante também para a questão do planejamento sucessório. Na Previdência Complementar, o servidor, se ele não tiver dependente considerado beneficiário pelo regime previdenciário, aquela reserva matemática não se perde, não fica para o Estado. Aquela reserva matemática vai para os herdeiros civis. Então, acontece, por exemplo, de um servidor vir a falecer, ele não é casado, mas os filhos são maiores. Nessa situação, como os filhos vão ser maiores e ele não tem cônjuge, não tem outro tipo de beneficiário, ele não deixaria recurso nenhum para ninguém. Isso. Na Previdência Complementar, não havendo beneficiário, os herdeiros civis, eles podem receber... Não havendo pai, mãe, cônjuge... Até tendo, porque o que acontece? Pode acontecer do pai não ser beneficiário dele, não ser dependente dele. Numa situação dessa, ele não geraria pensão para o pai, pensão por morte. Entendi. Mas na Previdência Complementar, aquela reserva matemática vai ser destinada para os herdeiros. Então, o pai recebe, os filhos maiores recebem. É uma forma também de se fazer um planejamento sucessório. Claro, claro. É importantíssimo. Qualquer servidor pode aderir à Previdência Complementar? Explica para a gente quais são os critérios. Na verdade, qualquer servidor efetivo do Estado pode aderir. A diferença é que o servidor que recebe abaixo de 6.100, ele adere como participante facultativo. Ele vai aderir, ele vai poder participar de um plano de benefícios, ele vai poder ter os benefícios fiscais de um regime complementar, porque a Previdência Complementar do Estado, ela segue uma regra de PGBL, Plano Garantidor de Benefícios Livres. Ele gera um benefício fiscal. Tudo que você contribui para a Previdência Complementar, você abate de sua base de cálculo de imposto de renda, limitada a 12% do seu salário anual. Uhum. Então, significa que quando o servidor ele contribui para a Previdência Complementar, ele diminui o imposto de renda dele, ele gera restituição para o ano seguinte. Isso é uma renda indireta, é um benefício indireto. Indireto. Isso. Então, o servidor ele pode aderir como facultativo, qualquer servidor, sendo que o servidor que aderir, que ganha acima de 6.100, ele adere na condição de participante patrocinado. Significa que ele põe X, recebe 2X. Exatamente. Ele tem essa questão do patrocínio. A Previdência Complementar, ela assegura também benefícios para invalidez e morte. Então, no plano de benefícios já está prevista a possibilidade de contratação de seguradoras para fazer essa cobertura adicional. E aí o servidor facultativo, o participante facultativo, que ele ganha abaixo de 6, mas caso ele queira ter essa cobertura adicional, ele pode aderir também. Porque como a Fundação de Previdência Complementar, ela usa toda a base de servidores para contratar com as seguradoras, ele vai conseguir, através da Fundação de Previdência Complementar, um seguro de vida muito mais barato que ele conseguiria contratando como pessoa física no mercado. Né? Então tem essa grande vantagem. Tem essa vantagem também. Então, mais ou menos, mais de 50% mais barato do que ele conseguiria no mercado normalmente. Poxa. Então,
tem essa vantagem. Por quê? Porque quando a gente contrata, a gente não contrata o seguro de vida para uma pessoa. A gente contrata uma base coletiva. Então, as seguradoras têm interesse de participar desses contratos e isso cai o preço, né? E aí é vantagem para quem quiser aderir. Se o servidor quiser aderir, qual é a localização de vocês? Pode fazer pela internet? Tem um número de telefone? Tem. A entidade hoje ela funciona no edifício Terra Brasilis, ali na Praia da Avenida, sala 201, Fundação AL Prev, né? É a Previdência Complementar do Estado. A gente está atendendo hoje pelo número 3432-1291. E quais são os horários? A entidade ela funciona, ela está aberta para atendimento ao público das 9 às 17. Mas a gente começa o expediente 1 hora antes e encerra 1 hora depois, mas o horário de atendimento ao público, a gente consegue atender esse horário, de 9 da manhã até às 17 horas. Né? E sexta-feira até às 15 horas. Hoje, esse é o horário de funcionamento. Vai ter possibilidade de atendimento pela internet, nós vamos ter sistemas de atendimento, nós vamos ter sistemas de aplicativos. E o que é que acontece? O servidor, quem entrar no Estado após a criação do plano, ele já vai ser feita a adesão dele automática. Ele não vai precisar se dirigir à entidade para fazer a adesão. Os servidores antigos, aqueles que querem migrar para o sistema complementar, para o regime complementar, eles vão ter que procurar realmente a fundação e fazer o pedido de adesão deles. Ou ligar para vocês para tirar dúvidas, ajuda com os cálculos, né? Exatamente. A gente vai estar lá disponível para conversar com todos os servidores, com as associações. Quem quiser comparecer, dá um telefonemazinho. Quem quiser, marca um horário, a gente atende. A gente está disponível também para conversar com as carreiras, com as associações, com os sindicatos. Eu tenho visitado várias associações, dado palestras, tirado algumas dúvidas, embora a consulta pública tenha expirado o prazo, mas a gente ainda está aberto a conversar com todos os órgãos, entidades, né? As pessoas gostaram do plano, mas assim, algumas pessoas ainda têm dúvidas. E aí, mas a consulta está lá para quem quiser dar uma olhada, né? Quem quiser está lá, está hospedado ainda na página da CEPLAG. E quem acessar a página lá vai conseguir visualizar toda a proposta do plano de benefícios e tem também uns questionários, algumas dúvidas que são tiradas dos servidores, aquelas perguntas frequentes que os servidores têm quando eles querem saber o que é Previdência Complementar. Neto, qual é a sua expectativa de adesão dos servidores públicos? O servidor do TCE, TJ do Ministério Público de Contas, por exemplo, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, podem aderir? Podem. O plano de previdência complementar é para todo o estado de Alagoas, todos os servidores do estado de Alagoas, e ele abrange todos os poderes e órgãos. O que é que acontece? E a partir do momento que o plano for aprovado, qualquer servidor que entrar no estado de Alagoas, ele passa a ser limitado a aposentadoria dele ao teto do regime geral da Previdência Social, que hoje eu falei é aproximadamente R$ 6.100. E o que é que acontece? Sendo que, para ter os benefícios da Previdência Complementar, a própria Previ, que é o órgão que regula isso, a própria legislação federal que trata disso, que é a Lei Complementar 108 e a Lei Complementar Federal 109, são a legislação federal que trata disso, e a própria Lei Estadual, Lei Complementar 44 de 2017, ela estabelece o seguinte: os órgãos eles aderem mediante convênio. Então, a partir do momento que o plano tiver em funcionamento, o Tribunal de Contas pode aderir, o Ministério Público pode aderir. Então, primeiro a instituição tem que aderir, para depois os servidores dessa instituição fazerem parte. Exatamente, poderem migrar como participantes, né? Sendo que os servidores novos de órgãos que já sejam conveniados, porque quando a gente for mandar o plano para a Previ, a gente vai submeter antes aos poderes. Então, a gente já pode iniciar o plano de benefício com vários poderes conveniados. Né? Alguns poderes, alguns órgãos já manifestaram interesse em formalizar o convênio já de imediato de adesão, para quando o plano entrar em funcionamento, ele já ser um participante natural do plano, já ser um patrocinador. Ele naturalmente já entra. Exatamente. Aí, por exemplo, vamos supor, a Secretaria de Fazenda acabou de fazer um concurso. Isso. Né? Então, vamos supor que ela já tenha se conveniado.
Aí, automaticamente, esses novos servidores já farão parte da Previdência Complementar. Isso. Nesse caso, os servidores que entrarem após, eles automaticamente já vão estar inscritos no plano. É uma adesão automática. Automática. Sendo que eles têm um prazo, caso eles não queiram ficar, eles podem pedir para sair. É facultativo. Tem a opção de sair, mas eles automaticamente já estão inscritos. A partir do momento que o servidor entrar no Estado, no momento que o plano estiver já valendo, já em vigor, já aprovado pela Previc, que é a autarquia federal que regula, eles vão entrar já registrados como participantes do Fundo de Previdência Complementar. Sendo que, caso eles não queiram ficar, e isso é um direito deles, claro, eles pedem para sair, e aí, ao invés de ter a contribuição adicional, a contribuição deles vai ficar limitada ao teto, a 6.100. Caso eles queiram ter essa cobertura adicional, ter esses outros benefícios, eles continuam na Previdência Complementar. Entendi. Vocês pensam em criar planos para os servidores municipais? Porque com a reforma presidencial... vou recomeçar. Vocês pensam em criar planos para os servidores municipais? Porque com a reforma previdenciária aprovada no ano passado, acaba sendo uma exigência para os novos servidores a capitalização, né? Então, vocês pretendem estender isso aos servidores municipais? Sim, faz parte do nosso planejamento estratégico. Logo após estiver em funcionamento o plano dos servidores estaduais, a gente quer permitir que a entidade ela seja multipatrocinada. A gente quer viabilizar que outros órgãos, empresas públicas estaduais, os municípios do estado de Alagoas possam ter seu plano de benefício também próprio. Como é que funcionaria? Os municípios que vão ser obrigados a criar, e com a reforma da Previdenciária do ano passado, todos os entes vão ser obrigados a criar a Previdência Complementar até novembro de 2021. Então, isso... Até novembro do ano que vem, tem 1 ano e meio mais ou menos. Eles têm 1 ano e meio para se organizarem. Então, o que é que acontece? Só que, às vezes, muitos municípios, eles não têm base suficiente, não tem massa de servidores suficiente que justifique criar uma fundação. Sai muito caro para o município criar uma fundação e a fundação ela não vai conseguir ser independente. E é uma norma, é obrigatório que essas fundações elas sejam independentes. Elas não podem depender do Estado para se manter. Sei. Elas têm que se manter com que elas arrecadam os próprios recursos. Exatamente. Né? Então, o que é que acontece? Com a possibilidade de ser multipatrocinada, a gente quer pegar aqueles municípios e aqueles órgãos que são do estado de Alagoas que não conseguiriam criar plano de benefícios próprios, de ter autonomia, de ter fundações próprias, e a gente ter um plano de benefícios para cada ente deles. Os planos de benefícios, eles são segregados com um CNPJ próprio, cada plano ele tem um centro de custeio próprio, ele tem uma contabilidade própria, então ele é feito de forma que de cada ente ele seja independente do outro, não existe mistura de contas coletivas, na verdade as contas são individualizadas, em nome de cada servidor tem sua conta. Até porque essa era uma prática antiga, né? Isso. Hoje não tem mais isso. Então, as entidades elas podem ser multipatrocinadas e os planos eles são segregados. Se um município quiser ter um plano de benefícios dentro da fundação, vai ser possível. A gente está trabalhando essa possibilidade. A gente acredita que a partir do meio desse ano, a gente já comece a trabalhar essa questão, viabilizando a estrutura para que isso aconteça. Que aí você estende muito, não fica só restrito aos servidores estaduais, você vai conseguir abranger os servidores do estado como um todo, dos municípios e os servidores estaduais, das autarquias estaduais, né? Isso vai ser muito bom. As autarquias, elas já entram... Quando o Estado ele é patrocinador, as autarquias elas já entram automaticamente. Não precisa ter o convênio individual de cada autarquia. Mas os poderes precisam e os municípios vão ter que criar os planos próprios. A grande vantagem dos municípios e dos outros órgãos locais aderirem a uma fundação do Estado de Alagoas é que evita, por exemplo, pegar carona, como a gente chama, em um plano de benefícios que está hospedado em outro estado. E aí o que é que acontece? O servidor
ele acaba não tendo a possibilidade de participar da gestão da entidade. Quando a gente tem um plano de benefícios para o servidor de Alagoas, numa fundação que funciona no estado de Alagoas, o servidor ele pode fazer parte do Conselho Deliberativo, porque 50% do Conselho Deliberativo ele é formado pelos servidores, Sim. pelos participantes, 50% do Conselho Fiscal ele é formado pelos participantes. Os servidores vão poder fazer parte do comitê de investimento, vão poder acompanhar de forma mais próxima a gestão da entidade e interferir na gestão da entidade. Ótimo. O que dificilmente ocorreria se um município pequeno do estado de Alagoas pegasse carona em um plano de um estado grande. Entendi. Ou seja, de repente ele não consegue eleger nenhum conselheiro. Se ele pegasse de Pernambuco, vamos supor. O Pernambuco ainda não criou. Eu acho que o estado de Pernambuco ainda está criando, mas mas o estado de São Paulo já criou, Minas Gerais criou, o Distrito Federal também criou recentemente, a Bahia criou também. Aí, dificilmente um servidor de um municipal conseguiria ser eleito num plano para ser conselheiro de outro estado, porque a base eleitoral seria muito pequena na hora que a gente concorresse, porque os conselhos deliberativos e os conselhos fiscais desses órgãos são eleição entre os participantes e assistidos. A partir do momento que a entidade é menor e a entidade está mais próxima desses servidores, é muito mais fácil ele participar da gestão, né? E uma entidade menor, ela permite uma movimentação mais rápida dentro do mercado financeiro também. Então, mais transparente também. Mais transparente e mais próximo. A proximidade dos servidores é muito importante. Eu diria que é fundamental, né? Se não houver essa proximidade dos órgãos com os servidores, querendo que eles façam parte, que eles sugiram que aquilo vai ser bom para eles mesmos, né? Então, é fundamental que haja essa participação de todos os servidores na gestão. Isso. O conceito da entidade é que a fundação ela é feita dos servidores para os próprios servidores. Não é nenhuma questão de uma benesse nossa em relação aos servidores. Na verdade, não é. É uma obrigação legal mesmo. Os servidores eles têm que fazer parte da gestão. A entidade é feita para eles. Claro. Né? Eles fazem parte do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Fiscal obrigatoriamente deve ser um representante dos participantes ou assistidos. Então, a entidade ela tem essa governança, esse nível de transparência. Então, os servidores eles vão fazer parte, eles vão participar da gestão. É muito importante. Embora a gente esteja contratando sistemas de informática que permitam você acompanhar o seu plano através de celular, através da internet, porque haverá aplicativo, Isso, né? Todas essas modernidades para que a pessoa siga acompanhando. Isso, vai ter tudo isso, vai ter aplicativo, vai ter sistema, você vai poder controlar diariamente a evolução de suas cotas, a variação das cotas, como é que foi a rentabilidade, quanto é que tem, a data que foi feita o aporte. Legal, né? Tudo isso você vai poder acompanhar, mas independente disso, é importante que a entidade esteja próxima dos servidores, porque a gente ainda tem alguns colegas que eles preferem um atendimento mais direcionado, um atendimento pessoal, eles querem um local onde eles possam ir, tirar uma dúvida. Então, por mais que a gente vá ter a impessoalidade da rede, né, mundial de computadores, a gente também vai ter a pessoalidade daquele atendimento, olho no olho, com os servidores participando, tendo um local de referência que eles possam ir, possam tirar as dúvidas dele, possam ter um atendimento pessoal. Muito legal. Você quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores aqui, para a nossa audiência, sobre a Previdência Complementar? Eu queria agradecer o convite. Acho que é importante as pessoas saberem o que está acontecendo. Acho que com a reforma previdenciária, os servidores eles ficaram um pouco alertas em relação ao seu futuro. É importante que os servidores eles passem a ter maior educação financeira, ter maior controle, perder um pouquinho mais do seu tempo do dia a dia para cuidar do seu futuro, fazer um planejamento, o que é que eu vou fazer no futuro, o que é que eu quero da minha vida financeira para daqui a 20 anos, 30 anos, quanto tempo falta para eu me aposentar. As pessoas têm que começar a se preparar para a inatividade. A gente não tinha essa preocupação antes, muitos servidores não tinham. Não havia essa cultura, Não né? havia essa cultura.
E com essas reformas, está ficando muito caro ser servidor público, os valores da contribuição. Não é uma questão local, isso é um contexto nacional, né, mundial. O mundo todo fala em custo da Previdência, reformas previdenciárias, todos os países discutindo aumento de idade mínima. Então a gente tem que, a partir desse momento, parar também um pouco e investir um pouco em conhecimento, se preocupar um pouco mais com o nosso futuro, começar a fazer algumas contas e quem não tem tempo, quem não está disposto, procurar ajuda de quem possa ajudar. A gente vai ter gente que possa fazer uma análise, possa dar algumas orientações, mas é importante que as pessoas também tenham o mínimo de conhecimento para que aquela orientação que seja dada seja também absorvida. Claro. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente toma as decisões. Verdade, Neto. Eu concordo com você plenamente. Acho que a gente precisa cada vez mais se preocupar com o nosso futuro, se preocupar com o que vem pela frente, porque a gente não sabe. A população envelheceu, parou de ter filhos, né? E com isso é um impacto direto na Previdência. Então, a pessoa tem que realmente se preparar para o futuro, se preparar para a velhice, para a inatividade, como você falou. E vocês estão aí justamente para isso, né? Isso. A gente quer, a finalidade nossa, a finalidade da entidade é que os servidores eles tenham uma cobertura adicional. Eles tenham uma reserva que, no momento que eles partam para a inatividade, aquela reserva adicional, ela vai manter a qualidade de vida daquele servidor. E, em caso de um infortúnio, que todos estão sujeitos, ninguém está livre, e a gente vai ter cobertura adicional para morte e invalidez, o servidor também, ele tenha uma cobertura adicional, ele tenha um seguro. Entenda a importância disso, garantir, né? Isso, que ele possa garantir a qualidade de vida dele e da família dele. Pessoal, muito obrigada por acompanhar mais um Alagoas em Pauta, e na próxima semana nós teremos aqui Roberto Moisés, que é o presidente do AL Previdência, que vai esclarecer outras questões a respeito de Previdência e da reforma previdenciária. Aguardo vocês. Obrigada pela sua audiência e até lá. Na próxima semana, dando continuidade ao nosso especial sobre Previdência, vamos receber Roberto Moisés, presidente do AL Previdência, que vai te esclarecer ainda mais detalhes sobre a reforma e quais são os impactos na sua vida. Gostou do programa? Quer assistir de novo? Então corre lá no canal da TV Cidadã Alagoas no YouTube. Curta, compartilhe e ative as notificações. Só assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante em Alagoas. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.